Nos confins da história humana, a Bíblia e a ciência têm travado um fascinante duelo, cada uma reivindicando sua parcela de verdade sobre os mistérios do universo. Mas o que acontece quando milagres bíblicos desafiam as leis da física e da lógica? Em um mundo onde a razão é venerada, esses eventos extraordinários nos convidam a questionar: poderiam eles realmente quebrar todas as regras conhecidas? Imagine um universo onde o impossível se torna possível, onde o Mar Vermelho se abre e a água se transforma em vinho. Enquanto muitos descartam esses relatos como meras fábulas, outros veem neles a mão invisível de um Criador que opera além da nossa compreensão. Neste vídeo, vamos explorar essas histórias, não apenas como curiosidades da história, mas como enigmas que continuam a intrigar cientistas e crentes. Prepare-se para uma jornada que promete desafiar suas crenças e expandir seus horizontes. Já se inscreva no canal e nos deixe um like, levará 2 segundos. No âmago da humanidade reside uma curiosidade incessante sobre o que o futuro reserva, especialmente quando se trata do enigmático juízo final. As Escrituras Sagradas, com suas palavras carregadas de mistério, pintam um quadro do fim dos tempos que desperta tanto temor quanto fascínio. Muitos se perguntam: por que o fim dos tempos é um tema que ressoa tão profundamente em nossas almas? A resposta talvez esteja na nossa busca por sentido em um mundo repleto de incertezas. A Bíblia, com suas profecias milenares, oferece não apenas um vislumbre do que pode vir, mas também uma chance de reflexão sobre o presente. A ideia de um juízo final, onde cada ação é pesada e medida, evoca uma sensação de responsabilidade coletiva e individual. É como se a própria história da humanidade estivesse em um constante prelúdio para um clímax inevitável. Ao longo dos séculos, essas profecias têm sido interpretadas de várias maneiras, cada uma delas trazendo à tona novas curiosidades da história. E, enquanto alguns veem o fim dos tempos como uma conclusão apocalíptica, outros o encaram como uma oportunidade de redenção e renovação. Compreender os sinais revelados nas Escrituras é mais do que um exercício intelectual. É uma jornada espiritual que nos convida a olhar além do óbvio. Os sinais do fim dos tempos, como descritos na Bíblia, não são meramente presságios de destruição, mas também convites à transformação. Em meio ao caos aparente, há uma promessa de algo novo e puro, um recomeço que transcende nossa compreensão limitada. É essa dualidade entre destruição e renovação que mantém o tema tão relevante e intrigante. Assim, ao explorar o mistério do fim dos tempos, somos chamados a uma reflexão profunda sobre nossa própria existência. O que podemos aprender com as profecias antigas e como podemos aplicá-las em nossas vidas hoje? Talvez a chave esteja em viver com propósito e compaixão, reconhecendo que cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença. E, ao nos prepararmos para o que está por vir, encontramos não apenas respostas, mas também uma paz que desafia as expectativas. As profecias do Antigo Testamento, especialmente aquelas de Daniel e Isaías, são como ecos distantes que ressoam através dos milênios, nos lembrando de que a história humana é entrelaçada com o divino. Daniel, com suas visões enigmáticas de bestas e reinos, oferece um vislumbre do futuro que é tanto intrigante quanto perturbador. Isaías, por outro lado, fala de um tempo de paz e restauração, onde as espadas serão transformadas em arados. Essas profecias não são meros relatos de eventos futuros, mas sim convites para mergulhar em uma narrativa rica de esperança e redenção, onde cada símbolo e metáfora tem um significado profundo que transcende o tempo. Ao longo dos séculos, essas mensagens proféticas têm sido estudadas, debatidas e reinterpretadas por estudiosos e crentes, cada um buscando desvendar os mistérios contidos nessas palavras antigas. A curiosidade da história
nos leva a questionar como tais visões, escritas em tempos tão distantes, ainda encontram ressonância em nosso mundo moderno. Os eventos que se desenrolam diante de nossos olhos, muitas vezes, parecem ecoar essas antigas profecias, levando muitos a acreditar que estamos vivendo em tempos proféticos. Essa conexão entre passado e presente nos desafia a olhar para além do imediato e considerar o impacto duradouro de nossas ações. Em um mundo onde a incerteza é a única constante, essas profecias oferecem uma âncora, um ponto de referência que nos lembra de que há um plano maior em jogo. Elas nos incentivam a olhar para além dos desafios diários e buscar uma compreensão mais profunda do nosso papel na grande tapeçaria da história. Ao refletirmos sobre essas mensagens, somos lembrados de que a verdadeira sabedoria não está apenas em prever o futuro, mas em viver com intenção e propósito no presente. Como podemos aplicar as lições desses profetas em nossas vidas diárias? Talvez seja através de atos de bondade e justiça, inspirados pelas visões de um mundo melhor que eles nos legaram. As conexões entre essas antigas profecias e os eventos modernos não são meras coincidências, mas sim um lembrete poderoso de que a história é cíclica e que as lições do passado continuam a ser relevantes hoje. Ao explorar as palavras de Daniel e Isaías, somos convidados a embarcar em uma jornada de descoberta e transformação, onde cada passo nos aproxima de uma compreensão mais profunda do divino. E, enquanto navegamos por essa jornada, somos encorajados a manter nossos corações e mentes abertos às possibilidades que se desenrolam diante de nós, sabendo que cada dia traz novas oportunidades de crescimento e renovação. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma das obras mais enigmáticas e discutidas da Bíblia, repleta de simbolismo e visões que desafiam a compreensão humana. Redigido na ilha de Patmos, onde João estava exilado, este texto oferece uma visão do fim dos tempos, que é ao mesmo tempo aterradora e esperançosa. As revelações contidas nele falam de um mundo em tumulto, mas também de uma promessa de renovação e redenção. A visão de João é como um caleidoscópio de imagens vívidas e poderosas, onde cada cena é carregada de significado e propósito. Este livro não é apenas uma previsão do futuro, mas um convite à reflexão sobre o papel da humanidade no grande drama cósmico. O contexto histórico da escrita do Apocalipse é crucial para entender suas mensagens. Durante o primeiro século, os cristãos enfrentavam perseguições intensas sob o Império Romano, e a mensagem de João servia como uma fonte de esperança e resistência. As visões de bestas, dragões e anjos não eram meramente fantasias, mas representações simbólicas das forças em jogo no mundo. Para os primeiros cristãos, o Apocalipse era um lembrete de que, apesar das adversidades, a vitória final pertenceria a Deus e aos fiéis. Essa perspectiva histórica nos ajuda a apreciar a profundidade e a complexidade das visões de João, que continuam a inspirar e desafiar crentes de todas as gerações. A promessa do retorno de Jesus é um tema central no Apocalipse e ressoa profundamente com os anseios de muitos crentes. João descreve um futuro onde Cristo retorna em glória, trazendo justiça e paz a um mundo em desordem. Esta visão não é apenas um consolo para aqueles que sofrem, mas também um chamado à ação para viver de acordo com os princípios de amor e justiça que Jesus ensinou. O Apocalipse nos lembra que, apesar das dificuldades e incertezas do presente, há uma esperança inabalável no futuro. Essa promessa de redenção final é um farol de esperança que continua a guiar e inspirar a fé cristã. As revelações do Apocalipse também desafiam cada um de nós a considerar nosso próprio papel na história que está sendo escrita. Como podemos viver de maneira que reflita a esperança e a promessa contidas nas visões de João? Talvez
seja através de atos de amor e serviço, buscando justiça e paz em nosso mundo conturbado. Ao refletir sobre o Apocalipse, somos encorajados a olhar além das dificuldades imediatas e a manter nossos olhos fixos na promessa de um futuro melhor. Esta visão nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do Reino de Deus, sabendo que cada ação de bondade e justiça é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras icônicas que simbolizam forças destrutivas soltas sobre o mundo, cada um representando aspectos diferentes do caos e da calamidade. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, é frequentemente interpretado como a personificação da conquista ou da falsa paz, um presságio de que nem tudo que reluz é ouro. Em seguida, o cavaleiro do cavalo vermelho traz a guerra, um lembrete sombrio das batalhas incessantes que marcaram a história da humanidade. O terceiro, montado em um cavalo preto, traz a fome, simbolizando a escassez e o desespero que seguem os conflitos. Por último, o cavaleiro do cavalo amarelo ou pálido, que representa a morte, é um lembrete do destino inevitável que aguarda a todos. Juntos, eles formam uma imagem poderosa de destruição, mas também de advertência. A presença desses cavaleiros no Apocalipse de João não é apenas uma descrição de desastres iminentes, mas também um espelho para as realidades do mundo em que vivemos. Guerras, fome, doenças e morte são temas recorrentes na história humana, refletindo as lutas e os desafios enfrentados por sociedades ao longo dos tempos. O simbolismo dos cavaleiros nos convida a refletir sobre como essas forças estão presentes em nosso mundo atual e o que podemos fazer para mitigar seus impactos. A curiosidade da história nos leva a questionar como essas imagens antigas ainda têm relevância hoje, nos desafiando a buscar soluções e a trabalhar por um futuro mais pacífico e justo. Em um nível mais pessoal, os 4 cavaleiros nos lembram de que a luta contra a injustiça, a pobreza e a violência é uma responsabilidade coletiva. Como podemos, individualmente e como sociedade, enfrentar esses desafios e trabalhar pela paz e pela justiça? Talvez seja através de ações concretas, como apoiar iniciativas de combate à fome, promover a educação e trabalhar pela resolução pacífica de conflitos. Exemplos práticos incluem o apoio a organizações humanitárias, o voluntariado em comunidades locais e o engajamento em campanhas de paz. Ao fazer isso, não apenas resistimos às forças destrutivas simbolizadas pelos cavaleiros, mas também contribuímos para a construção de um mundo mais compassivo e sustentável. Os 4 cavaleiros também nos desafiam a considerar nosso próprio papel na perpetuação ou na resolução dos problemas que eles representam. Em um mundo onde a interconexão é mais evidente do que nunca, nossas escolhas individuais têm um impacto coletivo. Ao refletir sobre o simbolismo dos cavaleiros, somos inspirados a agir com consciência e responsabilidade, sabendo que cada esforço para promover a paz e a justiça é um passo em direção a um futuro melhor. Assim, a mensagem dos cavaleiros não é apenas uma advertência de destruição, mas também um apelo à ação, nos lembrando de que, juntos, podemos enfrentar os desafios que ameaçam nosso mundo e trabalhar por um amanhã mais esperançoso. A tribulação é descrita nas Escrituras como um período de 7 anos de intensa dificuldade e sofrimento, um tempo de provações que testa a fé e a resiliência da humanidade. Este período é dividido em 2 metades de 3 anos e meio, cada uma trazendo seus próprios desafios e revelações. Na primeira metade, vemos o surgimento de líderes carismáticos e enganosos, que prometem paz e prosperidade, mas cuja verdadeira intenção é a dominação e o controle. Este é um tempo de falsa segurança,
onde muitos são seduzidos por promessas vazias. A segunda metade, conhecida como a Grande Tribulação, é marcada por catástrofes naturais e espirituais, um tempo de purificação e julgamento. É um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, a esperança e a redenção estão ao nosso alcance. Durante a tribulação, os eventos que se desenrolam não são apenas de destruição, mas também de revelação e transformação. Este é um tempo em que as verdadeiras intenções dos corações são expostas, e a escolha entre o bem e o mal se torna mais clara. A curiosidade da história nos leva a explorar como esses temas têm sido interpretados ao longo dos séculos, desde os primeiros cristãos até os pensadores contemporâneos. Em um mundo onde a incerteza é a norma, a tribulação nos desafia a olhar além das aparências e buscar uma verdade mais profunda. Ela nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, há uma luz que guia aqueles que buscam a justiça e a verdade. Para os cristãos, a tribulação é tanto um desafio quanto uma oportunidade de fortalecimento espiritual. Como podemos nos preparar para um tempo de tanta adversidade? Talvez seja através do fortalecimento da fé e da construção de comunidades de apoio e solidariedade. Exemplos práticos incluem a participação em grupos de estudo bíblico, o envolvimento em atividades de serviço comunitário e o cultivo de uma vida de oração e reflexão. Ao nos prepararmos espiritualmente, não apenas enfrentamos as dificuldades com coragem, mas também nos tornamos agentes de mudança em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e compaixão. A mensagem da tribulação é, em última análise, uma de esperança e renovação. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, há uma promessa de redenção e um novo começo. Esta visão nos convida a olhar além dos desafios imediatos e a confiar no plano maior que está sendo revelado. Ao refletir sobre a tribulação, somos inspirados a viver com propósito e a buscar a paz e a justiça em nossas vidas diárias. A escolha de como responder a este chamado está em nossas mãos, e cada ação de bondade e amor é um passo em direção à realização das promessas divinas. Os 7 selos do Apocalipse são descritos como etapas de revelação e julgamento, cada um desencadeando eventos que abalam o mundo e testam a fé dos homens. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando a conquista e a falsa paz, um prelúdio para os eventos tumultuosos que se seguem. Com a abertura do segundo selo, a paz é removida da terra, e a guerra se espalha, trazendo destruição e divisão. O terceiro selo introduz a fome, um lembrete da fragilidade da abundância humana e da necessidade de justiça econômica. O quarto selo, por sua vez, libera a morte, uma força inevitável que ceifa vidas e nos confronta com nossa própria mortalidade. Esses primeiros 4 selos, conhecidos como os Cavaleiros do Apocalipse, são presságios de tempos difíceis, mas também de transformação. À medida que os selos continuam a ser abertos, a intensidade dos eventos aumenta, refletindo a profundidade do julgamento divino. O quinto selo revela as almas dos mártires, clamando por justiça, uma poderosa imagem de perseverança e esperança em meio à perseguição. Este selo nos lembra da coragem daqueles que, ao longo da história, mantiveram sua fé diante da adversidade, inspirando gerações a seguir seus passos. O sexto selo traz catástrofes naturais, como terremotos e sinais nos céus, que abalam a própria fundação da Terra. Estes eventos não são apenas manifestações de destruição, mas também convites à reflexão sobre nosso lugar no cosmos e a necessidade de reconciliação com o divino. O sétimo e último selo é talvez o mais enigmático, pois sua abertura é seguida por um silêncio no céu, um momento de expectativa e reverência que antecede a revelação final. Este silêncio é um lembrete da majestade e mistério do plano divino, desafiando-nos a esperar com paciência e fé.
Durante este tempo de silêncio, somos convidados a refletir sobre o significado dos eventos que se desenrolaram e a considerar como podemos viver de maneira que honre as lições do Apocalipse. Este selo final nos lembra que, mesmo em meio ao julgamento, há uma promessa de redenção e renovação, uma chance de começar de novo com um coração renovado. Os 7 selos são mais do que simples eventos apocalípticos. Eles são uma narrativa de transformação e esperança, desafiando-nos a considerar nosso próprio papel na história que está sendo escrita. Como podemos, em nossas vidas diárias, responder ao chamado para viver com integridade e compaixão? Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz em um mundo dividido. Ao refletirmos sobre os selos, somos inspirados a olhar além das dificuldades imediatas e a confiar na promessa de um futuro melhor. Esta visão nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do Reino de Deus, sabendo que cada ação de amor e justiça é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. As 7 trombetas do Apocalipse ressoam como um aviso final, cada uma anunciando eventos que desafiam a compreensão humana e testam a resiliência espiritual. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, devastando a terra e lembrando-nos da fragilidade do nosso ambiente. Este evento simboliza a necessidade urgente de cuidar da criação divina, um chamado à responsabilidade ecológica em um mundo que frequentemente negligencia seu dever de preservar a natureza. A segunda trombeta transforma o mar em sangue, uma visão aterradora que reflete a destruição dos recursos marinhos e a interdependência da vida. Este símbolo nos convida a refletir sobre o impacto de nossas ações nos ecossistemas, incentivando uma abordagem mais sustentável e respeitosa. Com a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, envenenando as águas e trazendo amargura à vida. Este evento nos lembra das consequências das escolhas humanas e da importância de proteger as fontes de água, um recurso vital muitas vezes tomado como garantido. A quarta trombeta obscurece o sol, a lua e as estrelas, mergulhando o mundo em trevas parciais. Este simbolismo de escuridão nos desafia a buscar a luz interior e a verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece incerto e ameaçador. As trombetas nos convidam a considerar como podemos cultivar a esperança e a clareza em tempos de confusão e dúvida, lembrando-nos de que a verdadeira luz vem de dentro. À medida que as trombetas continuam a soar, a quinta trombeta libera uma praga de gafanhotos, criaturas que atormentam a humanidade e simbolizam o caos e a destruição. Este evento é um lembrete poderoso das forças destrutivas que podem ser desencadeadas pela negligência e pela injustiça. A sexta trombeta solta 4 anjos que lideram um exército de destruição, um aviso das consequências da guerra e do conflito. Estes eventos nos desafiam a buscar a paz e a reconciliação, trabalhando para resolver conflitos e promover a harmonia em um mundo dividido. A mensagem das trombetas é clara. A escolha entre destruição e redenção está em nossas mãos. A sétima trombeta, a última, anuncia o estabelecimento do reino de Deus, um tempo de júbilo e renovação. Este evento final nos lembra de que, apesar das dificuldades e dos desafios, há uma promessa de vitória e redenção para aqueles que permanecem fiéis. As trombetas do Apocalipse não são apenas presságios de destruição, mas também convites à transformação e à esperança. Elas nos desafiam a considerar nosso próprio papel na história que está sendo escrita e a agir com integridade e compaixão. Ao refletirmos sobre as trombetas, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e justiça é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Os 7 cálices da ira de Deus
São descritos no Apocalipse como derramamentos finais de julgamento sobre a terra, cada um trazendo consequências devastadoras que desafiam a compreensão humana. O primeiro cálice provoca úlceras dolorosas sobre aqueles que carregam a marca da besta, um simbolismo que destaca as consequências físicas e espirituais de se aliar ao mal. Este evento nos lembra de que nossas escolhas têm repercussões profundas, tanto no corpo quanto na alma. O segundo cálice transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha. Um eco sombrio da segunda trombeta que ressalta a interconexão da vida e a fragilidade dos ecossistemas. Este símbolo nos convida a refletir sobre a importância de respeitar e proteger o ambiente natural, um chamado urgente em um mundo que frequentemente negligencia sua responsabilidade ecológica. À medida que os cálices continuam a ser derramados, o terceiro cálice envenena as águas doces, tornando-as amargas e impróprias para o consumo. Este evento ressalta a importância vital das fontes de água e a necessidade de preservá-las para as gerações futuras. O quarto cálice intensifica o calor do sol, queimando a pele das pessoas e simbolizando a devastação climática que pode resultar do descuido humano. Este julgamento nos desafia a considerar como nossas ações afetam o clima e o meio ambiente, incentivando uma abordagem mais responsável e sustentável. Os cálices, assim, não são apenas manifestações de ira divina, mas também convites à reflexão e à mudança. O quinto cálice mergulha o reino da besta em trevas, trazendo caos e desespero sobre seus seguidores. Este evento simboliza a fragilidade dos reinos e sistemas construídos sobre a injustiça e a opressão, lembrando-nos de que a verdadeira segurança e paz só podem ser encontradas na justiça e na verdade. O sexto cálice seca o grande rio Eufrates, preparando o caminho para a batalha final do Armagedon. Este símbolo de preparação e confronto nos desafia a considerar como nos preparamos para os desafios em nossas próprias vidas, lembrando-nos da importância da vigilância e da prontidão espiritual. Finalmente, o sétimo cálice anuncia um grande terremoto, acompanhado por trovões e relâmpagos, que abala a própria fundação da Terra. Este evento culminante é um lembrete poderoso da soberania divina e da transitoriedade das construções humanas. Os 7 cálices da ira não são apenas presságios de destruição, mas também oportunidades de renovação e transformação. Eles nos desafiam a considerar nosso próprio papel na história que está sendo escrita e a agir com integridade e compaixão. Ao refletirmos sobre os cálices, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e justiça é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. No coração do Apocalipse, encontramos a visão poderosa da mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, enfrentando um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Esta imagem rica em simbolismo representa a luta eterna entre o bem e o mal, um drama cósmico que ressoa profundamente na narrativa bíblica. A mulher é frequentemente interpretada como um símbolo do povo de Deus ou da própria Igreja, trazendo à luz a promessa de redenção e esperança em meio à adversidade. Sua figura é um lembrete da força e resiliência necessárias para perseverar diante das provações e desafios que a vida apresenta. O dragão, por outro lado, é uma representação vívida de Satanás, o adversário que busca destruir o plano divino e semear a discórdia. Sua presença ameaçadora é um lembrete das forças do mal que operam no mundo, mas também da promessa de vitória final sobre essas forças. A batalha entre a mulher e o dragão é um microcosmo da luta maior entre luz e trevas, uma narrativa que se desenrola não apenas nas páginas das Escrituras, mas também em nossas vidas diárias.
Este confronto nos desafia a reconhecer as batalhas espirituais que enfrentamos e a buscar a força necessária para superá-las. A queda de Satanás e a guerra no céu, descritas nesta visão, são eventos que simbolizam a derrota final do mal e a afirmação do poder divino. Esta narrativa não é apenas uma história de conflito, mas também uma promessa de renovação e esperança. A curiosidade da história nos leva a explorar como essas imagens têm sido interpretadas ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza da luta espiritual e a promessa de redenção. Estas visões nos convidam a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às tentações e desafios que enfrentamos, buscando a verdade e a justiça em todas as coisas. Ao refletirmos sobre a mulher e o dragão, somos inspirados a considerar nosso próprio papel na história que está sendo escrita. Como podemos viver de maneira que reflita a esperança e a promessa contidas nesta visão? Talvez seja através de atos de amor e serviço, buscando justiça e paz em um mundo conturbado. Esta narrativa nos lembra de que, mesmo em meio à adversidade, há uma promessa de vitória e renovação, uma chance de começar de novo com um coração renovado. Ao abraçar essa visão, somos convidados a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do Reino de Deus, sabendo que cada ação de amor e justiça é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. A figura da besta que emerge do mar é uma das mais intrigantes e temidas no Apocalipse, frequentemente associada ao Anticristo, um símbolo de oposição ao divino e à verdade. Esta besta é descrita com 10 chifres e 7 cabeças, cada uma coroada, representando poder e autoridade que desafiam a ordem celestial. O mar de onde ela surge é muitas vezes visto como um símbolo de caos e desordem, sugerindo que esta figura emerge de tempos de tumulto e incerteza. A narrativa da besta nos desafia a considerar as forças que operam contra o bem e a verdade, tanto no mundo exterior quanto em nosso interior. A besta é dotada de uma autoridade que lhe permite enganar e subjugar nações, um reflexo das tentações e ilusões que frequentemente seduzem a humanidade. Este poder enganoso é um lembrete de que nem tudo que brilha é ouro, e que a verdadeira sabedoria requer discernimento e coragem para resistir às influências corruptoras. A curiosidade da história nos leva a explorar como esta figura tem sido interpretada ao longo dos tempos, desde os primeiros cristãos até os estudiosos modernos, cada um buscando entender o que esta representação significa para suas próprias épocas. Em tempos de incerteza, a figura da besta nos desafia a manter a fé e a buscar a verdade, mesmo quando as aparências parecem enganosas. A marca da besta, frequentemente associada ao número 666, é um símbolo de lealdade a este poder corruptor, um sinal de submissão às forças do mal. Este símbolo nos desafia a considerar como nossas próprias ações e escolhas refletem nossa lealdade e a buscar uma vida que honre a verdade e a justiça. A narrativa da marca nos convida a refletir sobre as maneiras pelas quais podemos ser tentados a comprometer nossos valores e a importância de permanecer firmes na fé. Em um mundo onde as pressões para a conformidade são fortes, esta história nos lembra da importância de viver com integridade e propósito. A figura da besta que sobe do mar é mais do que um símbolo de destruição. É um convite à reflexão e à renovação espiritual. Como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às tentações e desafios que esta figura representa? Talvez seja através do fortalecimento da comunidade e da prática de atos de bondade e justiça. Ao refletirmos sobre esta visão, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas.
Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a vitória final pertence ao bem. A besta que surge da terra, conhecida como o falso profeta, é uma figura igualmente enigmática e perturbadora no Apocalipse, simbolizando a enganação e a manipulação espiritual. Diferente da besta do mar, esta figura tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão, uma imagem que evoca a ideia de disfarce e duplicidade. Este contraste entre aparência e verdade nos desafia a reconhecer as vozes enganosas que prometem segurança e salvação, mas que na realidade desviam da verdade divina. O falso profeta é uma advertência poderosa sobre o perigo de seguir líderes e ideologias que, embora pareçam benignos, promovem o engano e a corrupção. O papel do falso profeta no Apocalipse é servir como um aliado do anticristo, realizando sinais e maravilhas para enganar a humanidade e levá-la a adorar a besta. Este uso de milagres enganosos é um lembrete de que nem todo poder sobrenatural é benevolente e que discernimento espiritual é essencial para distinguir entre o verdadeiro e o falso. A curiosidade da história nos leva a explorar como esta figura tem sido entendida ao longo dos séculos, desafiando-nos a considerar como as forças de manipulação espiritual operam em nosso mundo moderno. Em tempos de confusão e incerteza, o falso profeta nos lembra da importância de buscar a verdade com um coração e uma mente abertos. A relação entre o falso profeta e o anticristo é uma parceria de engano e dominação, uma aliança que busca subverter a ordem divina e estabelecer um reino de mentira e opressão. Esta dinâmica nos convida a refletir sobre as alianças e compromissos que fazemos em nossas próprias vidas, incentivando-nos a escolher caminhos de integridade e verdade. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossas crenças são fortes, esta narrativa nos desafia a permanecer firmes em nossos valores e a buscar a orientação divina em todas as coisas. A história do falso profeta é um lembrete de que a verdadeira sabedoria vem de um compromisso inabalável com a verdade. A figura do falso profeta não é apenas um símbolo de engano, mas também um convite à renovação espiritual e ao fortalecimento da fé. Como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às influências enganosas que esta figura representa? Talvez seja através do estudo diligente das Escrituras, da oração e da construção de comunidades de apoio espiritual. Ao refletirmos sobre esta visão, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a verdade e a justiça prevalecerão no final. O Armagedon é frequentemente retratado como o clímax do Apocalipse, uma batalha final entre as forças do bem e do mal que decidirá o destino do mundo. Este campo de batalha, cujo nome evoca imagens de conflito e resolução, é visto como o lugar onde os exércitos do mundo se reunirão para enfrentar o poder divino. A narrativa do Armagedon nos desafia a considerar as batalhas espirituais que travamos em nossas próprias vidas, lembrando-nos de que, mesmo em meio ao caos, a vitória final pertence à justiça e à verdade. Este confronto não é apenas físico, mas também espiritual, simbolizando a luta eterna entre luz e trevas. A reunião dos exércitos do mundo contra Deus é uma imagem poderosa que nos convida a refletir sobre as alianças e escolhas que fazemos. Em um mundo onde as linhas entre o bem e o mal podem parecer turvas, o Armagedon nos desafia a escolher de que lado estamos, incentivando-nos a buscar a verdade e a justiça acima de tudo.
A curiosidade da história nos leva a explorar como este conceito tem sido interpretado ao longo dos séculos, desde as primeiras comunidades cristãs até os dias atuais, cada uma buscando entender o que esta batalha significa para suas próprias épocas. O Armagedon é um lembrete de que, embora os desafios sejam grandes, a esperança e a fé são ainda maiores. A intervenção divina no Armagedon é um símbolo da soberania e do poder de Deus, uma promessa de que, apesar das adversidades, o bem prevalecerá. Esta intervenção não é apenas uma demonstração de força, mas também um convite à confiança e à fé. Em tempos de incerteza, somos desafiados a confiar no plano divino e a buscar a orientação de Deus em todas as coisas. A narrativa do Armagedon nos lembra de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma promessa de redenção e renovação. Esta visão nos convida a viver com esperança e propósito, sabendo que nossas ações têm um impacto duradouro. O destino dos inimigos de Deus no Armagedon é um lembrete poderoso das consequências das escolhas que fazemos. Esta narrativa nos desafia a considerar como nossas próprias ações e decisões refletem nossos valores e crenças, incentivando-nos a viver de maneira que honre a verdade e a justiça. Como podemos, em nossas próprias vidas, preparar-nos para as batalhas espirituais que enfrentamos? Talvez seja através do fortalecimento da fé, do estudo das Escrituras e do cultivo de comunidades de apoio espiritual. Ao refletirmos sobre o Armagedon, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a vitória final pertence ao bem. O reino milenar de Cristo é uma visão de esperança e renovação que emerge após a turbulência do Apocalipse, prometendo um tempo de paz e justiça na terra. Este período de 1000 anos é descrito como um tempo em que Cristo reinará com seus santos, trazendo cura e restauração a um mundo ferido. A imagem deste reino é uma promessa de que, após o julgamento e a purificação, há um novo começo onde a paz e a justiça prevalecem. O reino milenar nos desafia a imaginar um mundo onde o amor e a compaixão são as forças motrizes, inspirando-nos a trabalhar por um futuro que reflete esses valores. O aprisionamento de Satanás durante este período simboliza a remoção das forças do mal que têm atormentado a humanidade, permitindo que a verdadeira paz floresça. Esta imagem poderosa nos convida a refletir sobre as maneiras pelas quais podemos, em nossas próprias vidas, resistir às tentações e influências negativas. A curiosidade da história nos leva a considerar como esta visão tem sido entendida e interpretada ao longo dos séculos, inspirando gerações a buscar a justiça e a verdade. O reino milenar é um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, há uma promessa de renovação e esperança. O papel dos fiéis no reino milenar é central, pois eles são chamados a governar com Cristo, participando ativamente na construção de um mundo de paz e justiça. Este chamado não é apenas uma honra, mas também uma responsabilidade, desafiando-nos a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Em um mundo onde a injustiça e a divisão são frequentes, o reino milenar nos inspira a trabalhar por um futuro onde a compaixão e a equidade prevalecem. Esta visão nos convida a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, contribuir para a realização deste reino de paz. O reino milenar de Cristo não é apenas uma promessa distante, mas um convite à transformação e ao engajamento ativo no presente. Como podemos, em nossas próprias vidas, viver de maneira que reflita a esperança e a promessa deste reino? Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz
e a reconciliação em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre o reino milenar, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. Após o reino milenar de paz e justiça, a libertação de Satanás marca o início de uma última revolta, um teste final para a humanidade. Esta libertação, descrita no Apocalipse, desafia nossa compreensão do plano divino, mas também serve como um lembrete poderoso da liberdade de escolha que nos é concedida. Satanás, solto de sua prisão, reúne as nações para um último confronto contra o bem, simbolizando as forças do mal que ainda buscam desafiar a ordem divina. Esta narrativa nos convida a refletir sobre as tentações e desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas, lembrando-nos de que, mesmo em tempos de paz, devemos estar vigilantes e preparados. A última tentativa de Satanás para destruir os eleitos é um teste de fé e perseverança, um lembrete de que a verdadeira vitória não é apenas sobre os inimigos externos, mas também sobre as batalhas internas que travamos diariamente. A curiosidade da história nos leva a explorar como esta visão tem sido interpretada ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza da luta espiritual e a promessa de redenção. Este evento nos desafia a considerar como podemos fortalecer nossa fé e resistência, buscando a verdade e a justiça em todas as coisas. A libertação de Satanás é um convite à renovação espiritual e ao fortalecimento da fé, mesmo em face da adversidade. O destino final de Satanás e seus seguidores, lançado no lago de fogo, é um símbolo de justiça e retribuição divina, um lembrete de que o mal não prevalecerá. Esta imagem poderosa nos desafia a considerar as consequências de nossas próprias escolhas e a importância de viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, esta narrativa nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a orientação divina em todas as coisas. A última revolta de Satanás é um lembrete de que, embora os desafios sejam grandes, a esperança e a fé são ainda maiores. A libertação de Satanás e a última revolta não são apenas presságios de destruição, mas também oportunidades de renovação e transformação. Como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às tentações e desafios que esta figura representa? Talvez seja através do fortalecimento da comunidade e da prática de atos de bondade e justiça. Ao refletirmos sobre esta visão, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a vitória final pertence ao bem. O juízo final, presidido pelo grande trono branco, é uma das cenas mais solenes e significativas do Apocalipse, onde todas as almas são reunidas para serem julgadas de acordo com suas ações. Esta imagem poderosa simboliza a justiça divina em sua forma mais pura, um momento em que cada vida é avaliada e cada escolha é pesada. O trono branco, símbolo de pureza e autoridade, destaca a imparcialidade e a retidão do julgamento divino. Esta visão nos convida a refletir sobre a importância de viver com integridade e propósito, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. O juízo final nos desafia a considerar como nossas vidas refletem os valores do reino de Deus e a buscar a verdade e a justiça em tudo o que fazemos. A separação entre os justos e os ímpios durante o juízo final
é um tema recorrente nas Escrituras, simbolizando a distinção entre aqueles que viveram de acordo com a vontade divina e aqueles que se afastaram. Esta separação não é apenas um ato de julgamento, mas também um convite à reflexão e à renovação espiritual. A curiosidade da história nos leva a explorar como esta visão tem sido interpretada ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza da justiça divina e a promessa de redenção. O juízo final nos lembra de que, embora nossas ações sejam importantes, a graça e a misericórdia de Deus são fundamentais para a nossa salvação. O julgamento eterno, ilustrado pelo abrir dos livros que contém o registro das vidas humanas, é um lembrete de que nada escapa ao conhecimento divino. Esta imagem nos desafia a considerar como nossas próprias ações e decisões são registradas e a viver de maneira que honre a verdade e a justiça. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, o juízo final nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a orientação divina em todas as coisas. A abertura dos livros é um convite à transparência e à honestidade, desafiando-nos a viver de maneira que reflete os valores do reino de Deus. O destino de cada alma no juízo final não é apenas uma questão de julgamento, mas também uma oportunidade de renovação e transformação. Como podemos, em nossas próprias vidas, preparar-nos para este momento solene? Talvez seja através do fortalecimento da fé, do estudo das Escrituras e do cultivo de comunidades de apoio espiritual. Ao refletirmos sobre o juízo final, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a justiça e a misericórdia prevalecerão no final. A visão de um novo céu e uma nova terra é uma promessa de renovação e esperança que emerge após o juízo final, simbolizando a criação de um mundo onde a dor e o sofrimento não mais existem. Esta imagem poderosa nos convida a imaginar um futuro onde a harmonia e a paz prevalecem, um mundo recriado à imagem do divino. O novo céu e a nova terra representam não apenas uma transformação física, mas também espiritual, desafiando-nos a considerar como nossas próprias vidas podem refletir esta renovação. Esta promessa de um novo começo é um lembrete de que, apesar das dificuldades e desafios, há sempre uma oportunidade de redenção e renovação. A promessa de um lugar sem dor e sofrimento é central para a visão do novo céu e da nova terra, oferecendo conforto e esperança àqueles que enfrentam adversidades. Esta visão nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, trabalhar para aliviar o sofrimento e promover a paz e a justiça. A curiosidade da história nos leva a explorar como esta imagem tem sido interpretada ao longo dos séculos, inspirando gerações a buscar um futuro que reflete os valores do reino de Deus. O novo céu e a nova terra nos lembram de que, mesmo em meio à escuridão, há uma promessa de luz e esperança. A destruição do antigo mundo e o surgimento do novo simbolizam a transição de um estado de imperfeição para um de perfeição, um processo de purificação e renovação. Esta transformação não é apenas física, mas também espiritual, desafiando-nos a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, buscar a verdade e a justiça. Em um mundo onde a mudança é constante, o novo céu e a nova terra nos inspiram a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Esta visão nos convida a considerar como nossas ações e escolhas podem contribuir para a criação de um mundo mais justo e compassivo. O novo céu e a nova terra não são apenas uma promessa distante, mas um convite à transformação e ao engajamento ativo no presente. Como podemos, em nossas próprias vidas,
viver de maneira que reflita a esperança e a promessa desta visão. Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz e a reconciliação em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre o novo céu e a nova terra, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. A Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse como uma cidade celestial de esplendor inigualável, é a culminação da promessa divina de um lar eterno para os fiéis. Esta cidade, adornada com ouro e pedras preciosas, simboliza a perfeição e a presença constante de Deus entre seu povo. A imagem da Nova Jerusalém nos convida a imaginar um lugar onde a paz e a justiça reinam, onde a luz divina ilumina todos os cantos e onde a dor e o sofrimento são coisas do passado. Esta visão nos desafia a considerar como nossas vidas podem refletir a beleza e a harmonia desta cidade celestial, incentivando-nos a viver com propósito e integridade. A glória de Deus preenchendo a Nova Jerusalém é um símbolo de comunhão perfeita entre o divino e a humanidade, um estado de união que transcende a compreensão humana. Esta presença divina é um lembrete do amor e da graça que nos são oferecidos, desafiando-nos a viver de maneira que honre este relacionamento sagrado. A curiosidade da história nos leva a explorar como esta visão tem sido interpretada ao longo dos séculos, inspirando gerações a buscar uma vida que reflete os valores do reino de Deus. A Nova Jerusalém nos lembra de que, mesmo em meio às dificuldades, há uma promessa de comunhão e paz eternas. Quem habitará na Nova Jerusalém? Esta pergunta nos convida a refletir sobre o chamado à santidade e à justiça, um convite a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Os habitantes da Nova Jerusalém são descritos como aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, um símbolo de fidelidade e compromisso com o divino. Esta visão nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, buscar a verdade e a justiça, vivendo de maneira que reflita a esperança e a promessa desta cidade celestial. Em um mundo onde a incerteza é a norma, a Nova Jerusalém nos inspira a viver com fé e propósito. A Nova Jerusalém não é apenas uma promessa distante, mas um convite à transformação e ao engajamento ativo no presente. Como podemos, em nossas próprias vidas, viver de maneira que reflita a esperança e a promessa desta cidade celestial? Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz e a reconciliação em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre a Nova Jerusalém, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. O livro da vida é uma metáfora poderosa no Apocalipse, representando o registro divino daqueles que são destinados à salvação eterna. Este livro sagrado, guardado na presença de Deus, contém os nomes dos fiéis que viveram de acordo com os valores do reino de Deus. A imagem do livro da vida nos desafia a refletir sobre a importância de nossas escolhas e ações, lembrando-nos de que nossa vida na Terra é uma preparação para a eternidade. Esta visão nos convida a considerar como podemos viver de maneira que honre a verdade e a justiça, buscando a salvação através da fé e do compromisso com o divino. Quem tem seu nome inscrito no livro da vida? Esta pergunta nos leva a explorar o conceito de graça e redenção, um lembrete de que a salvação não é apenas uma questão de obras, mas também de fé e arrependimento.
A curiosidade da história nos leva a considerar como este conceito tem sido interpretado ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza da salvação e a promessa de vida eterna. O livro da vida nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, buscar a verdade e a justiça, vivendo de maneira que reflete os valores do reino de Deus. Esta visão nos lembra de que, mesmo em meio às dificuldades, há uma promessa de esperança e redenção. A importância do arrependimento e da fé é central para a mensagem do livro da vida, destacando a necessidade de um relacionamento autêntico e sincero com Deus. Esta mensagem nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, cultivar uma fé viva e dinâmica, buscando a orientação divina em todas as coisas. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, o livro da vida nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a verdade e a justiça em tudo o que fazemos. Esta narrativa nos convida a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. O livro da vida não é apenas uma promessa distante, mas um convite à transformação e ao engajamento ativo no presente. Como podemos, em nossas próprias vidas, viver de maneira que reflita a esperança e a promessa deste livro sagrado? Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz e a reconciliação em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre o livro da vida, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. A segunda morte mencionada no Apocalipse é uma das imagens mais inquietantes e reveladoras, simbolizando o destino final daqueles que rejeitam a graça e a verdade divina. Esta morte não é apenas física, mas espiritual, representando a separação eterna de Deus e a perda da promessa de vida eterna. A visão da segunda morte nos desafia a refletir sobre a seriedade de nossas escolhas e as consequências duradouras que elas têm. Este conceito nos convida a considerar como podemos viver de maneira que evite este destino, buscando a verdade e a justiça em todas as nossas ações e decisões. A diferença entre a morte física e a morte espiritual é central para a compreensão da segunda morte, destacando a importância de um relacionamento autêntico com Deus. Enquanto a morte física é inevitável, a morte espiritual é uma escolha, uma decisão de se afastar da luz e da verdade. A curiosidade da história nos leva a explorar como este conceito tem sido interpretado ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza da vida e da morte. A segunda morte nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, buscar a verdade e a justiça, vivendo de maneira que reflete os valores do reino de Deus. O lago de fogo e enxofre, frequentemente associado à segunda morte, é uma imagem poderosa de julgamento e retribuição divina, simbolizando as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Esta visão nos desafia a considerar como nossas próprias ações e decisões refletem nossos valores e crenças, incentivando-nos a viver de maneira que honre a verdade e a justiça. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, a segunda morte nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a orientação divina em todas as coisas. Esta narrativa nos convida a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. A segunda morte não é apenas uma ameaça distante, mas um convite à transformação e ao engajamento ativo no presente. Como podemos, em nossas próprias vidas,
viver de maneira que reflita a esperança e a promessa de vida eterna. Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz e a reconciliação em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre a segunda morte, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. O número 666, conhecido como a Marca da Besta, é um dos símbolos mais enigmáticos e discutidos do Apocalipse, frequentemente associado ao poder do Anticristo e à oposição ao divino. Este número, cheio de mistério e significado, representa a imperfeição e a rebelião contra Deus, contrastando com a perfeição divina, simbolizada pelo número 7. A imagem da Marca da Besta nos desafia a refletir sobre as forças que buscam desviar a humanidade do caminho da verdade e da justiça. Esta marca é um lembrete poderoso das escolhas que fazemos e das alianças que formamos, incentivando-nos a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. A relação entre a Marca da Besta e o sistema do Anticristo é central para a compreensão deste símbolo, destacando a influência e o poder que buscam corromper e dominar. Este sistema, baseado na mentira e na opressão, é um desafio à ordem divina e um convite à reflexão sobre as estruturas de poder em nosso mundo. A curiosidade da história nos leva a explorar como este conceito tem sido interpretado ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza do mal e a promessa de redenção. A Marca da Besta nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às influências corruptoras e buscar a verdade e a justiça em todas as coisas. Como os cristãos devem se proteger dessa marca? Esta pergunta nos leva a considerar a importância do discernimento espiritual e da fidelidade à verdade. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, a Marca da Besta nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a orientação divina em todas as coisas. Esta narrativa nos convida a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. A proteção contra a Marca da Besta é um convite à vigilância e à resistência, desafiando-nos a viver com integridade e propósito. O número 666 não é apenas um símbolo de destruição, mas também um convite à renovação espiritual e ao fortalecimento da fé. Como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às tentações e desafios que esta figura representa? Talvez seja através do fortalecimento da comunidade e da prática de atos de bondade e justiça. Ao refletirmos sobre a Marca da Besta, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a verdade e a justiça prevalecerão no final. Os falsos profetas mencionados no Apocalipse são figuras de engano e manipulação que surgem nos tempos finais para desviar a humanidade da verdade divina. Estes mestres do engano são descritos como lobos em pele de cordeiro, capazes de realizar sinais e maravilhas para confundir e seduzir mesmo os eleitos. A presença dos falsos profetas é um lembrete poderoso da necessidade de discernimento e vigilância espiritual, desafiando-nos a buscar a verdade com um coração e uma mente abertos. A curiosidade da história nos leva a explorar como estas figuras têm sido interpretadas ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza do engano
e a promessa de redenção. A profecia de falsos mestres no fim dos tempos é um aviso claro sobre o perigo de seguir líderes e ideologias que, embora pareçam benignos, promovem a mentira e a corrupção. Esta advertência nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, resistir às influências enganosas e buscar a verdade e a justiça em todas as coisas. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, os falsos profetas nos inspiram a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a orientação divina em todas as coisas. Esta narrativa nos convida a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Como identificar os falsos profetas segundo a Bíblia? Esta pergunta nos leva a considerar a importância do discernimento espiritual e do estudo diligente das Escrituras. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, a habilidade de reconhecer o engano é crucial para a nossa jornada espiritual. A Bíblia nos oferece critérios claros para identificar os falsos profetas, desafiando-nos a avaliar suas palavras e ações à luz da verdade divina. Esta narrativa nos convida a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus, sabendo que a verdade e a justiça prevalecerão no final. A punição eterna para os falsos profetas é um símbolo de justiça e retribuição divina, um lembrete das consequências do engano e da corrupção. Esta imagem poderosa nos desafia a considerar como nossas próprias ações e decisões refletem nossos valores e crenças, incentivando-nos a viver de maneira que honre a verdade e a justiça. Os falsos profetas não são apenas uma ameaça distante, mas também um convite à renovação espiritual e ao fortalecimento da fé. Ao refletirmos sobre esta visão, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. O chamado final para se preparar para o juízo é uma mensagem urgente e poderosa que ressoa através das páginas do Apocalipse, desafiando cada um de nós a considerar a seriedade de nossas escolhas e a urgência de viver de acordo com os valores do reino de Deus. Este chamado não é apenas um aviso de destruição iminente, mas também um convite à renovação espiritual e ao fortalecimento da fé. Em um mundo onde a incerteza e a mudança são constantes, o chamado final nos inspira a refletir sobre a importância de estarmos preparados, tanto espiritual quanto emocionalmente, para os desafios que enfrentamos. A salvação em Cristo é apresentada como a única esperança no chamado final, um lembrete de que, apesar das dificuldades e desafios, há uma promessa de redenção e vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. Esta mensagem nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, cultivar uma fé viva e dinâmica, buscando a orientação divina em todas as coisas. A curiosidade da história nos leva a explorar como este conceito tem sido interpretado ao longo dos séculos, oferecendo novas perspectivas sobre a natureza da salvação e a promessa de redenção. O chamado final nos lembra de que, mesmo em meio às dificuldades, há uma promessa de esperança e renovação. O apelo para aceitar Jesus como Salvador, antes que seja tarde, é uma mensagem central no chamado final, destacando a importância do arrependimento e da fé. Esta mensagem nos desafia a considerar como podemos, em nossas próprias vidas, buscar a verdade e a justiça, vivendo de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são fortes, o chamado final nos inspira a permanecer firmes em nossa fé
e a buscar a orientação divina em todas as coisas. Esta narrativa nos convida a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. O chamado final não é apenas uma advertência distante, mas um convite à transformação e ao engajamento ativo no presente. Como podemos, em nossas próprias vidas, viver de maneira que reflita a esperança e a promessa deste chamado? Talvez seja através de atos de bondade e justiça, buscando a paz e a reconciliação em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre o chamado final, somos inspirados a viver de maneira que honre as lições do Apocalipse, sabendo que cada ação de amor e verdade é um passo em direção ao cumprimento das promessas divinas. Esta narrativa nos convida a participar ativamente na construção de um mundo que reflete os valores do reino de Deus, sabendo que a paz e a justiça prevalecerão no final. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.